Seja bem-vindo ao canal Esquema Galo. Eu me chamo Denis, torcedor do Atlético Mineiro, técnico do time de várzea, e estou aqui para falar com vocês sobre todas as análises do jogo entre Vitória e Atlético que ocorreu nesta quinta-feira no estádio do Vitória. Jogo do qual o Atlético perdeu mais uma vez. Quero falar tudo sobre esse jogo. Acompanhe comigo depois da vinheta. Vamos lá, o Atlético que foi a campo, uma formação tática no esquema de 3-5-2. Três homens defensivos formados por Saraiva, Bruno Futs e do lado esquerdo Rômulo. À frente deles, 5 homens no meio de campo, que era o Battaglia, mais 2 homens ofensivos, que era na frente do Battaglia, que era Zarate e Igor Gomes. Abertos pelo ala direita foi o Scarpa, como sempre jogou ali, como todo mundo gosta, mas eu quero falar mais a respeito disso. E do lado esquerdo foi o Alisson. À frente, Cadu e Pedrinho. O jogo tinha tudo para ser um jogo bom para o Galo, porque era um adversário do qual só tinha uma vitória e do qual não trazia nenhum risco para o Atlético, a não ser as brechas que o Atlético mesmo dava. O Atlético começou o jogo dando oportunidade para que o Vitória viesse para cima, porque a marcação do Atlético não estava a marcação do qual era adequada, era a marcação mais frouxa, do qual os homens do meio de campo não tinham a pegada que precisavam ter para esse jogo. E logo após, assim, o Atlético fez um gol com o Cadu. Numa jogada ali, o Cadu pegou uma bola e fez um gol muito bonito, porque ele conseguiu dominar e dar uma chapada por cima do goleiro, mas não estava impedido. O jogo então continuou, o Atlético tomou um gol. Quero falar mais sobre esse gol, porque o Atlético estava fazia uma linha defensiva, mas na segunda linha estava muito atrasada. Porque nessa segunda linha, a primeira linha, o Battaglia ele infiltrava no meio da zaga, sendo ali o quarto homem da primeira linha, e aonde o Zarate e o Igor Gomes não acompanhavam, ele tinha que recuar para poder fazer aquela segunda linha, que é provavelmente na entrada da grande área. Da onde isso não ocorreu, da onde ali o Vitória conseguiu fazer o primeiro gol, porque a bola, por mais que ela desviou, naquela segunda linha não tinha ninguém. E quando os homens de trás saíam para poder chegar, já perdia algum tempo. E com isso saiu o primeiro gol, mas o Atlético começou dessas brechas e rapidamente o Atlético conseguiu fazer o gol com um pênalti sofrido pelo Pedrinho. Uma bola que o Scarpa deu ele de costas, esperou que o Scarpa passasse, o Scarpa não passou, então ele virou, fez a jogada, sofreu um pênalti, uma falta dentro da área, que o Scarpa finalizou e fez um gol de pênalti. Mas o jogo continuou Atlético ainda dando essas brechas, que era a segunda linha, que era muito frouxa, ficava muito atrasada, não acompanhava a primeira linha, e quando a segunda linha chegava, sempre a segunda bola já estava no pé do Vitória. Mas o Atlético conseguiu manter o time no ataque, da onde que facilitou e escondeu essa falha do Atlético por algum período. O Atlético conseguia permanecer a bola no ataque, da onde o Alisson teve algumas oportunidades. O Alisson, que estava aberto pelo lado esquerdo do jogo, ele pegava a bola, teve uma chance cara a cara com o goleiro, outras bolas ele errava os domínios, do qual dificultou bastante para o Atlético ali naquele primeiro tempo, do qual poderia ter saído com a vitória. E logo após, assim, antes de acabar o primeiro tempo, o Vitória teve uma oportunidade da mesma forma, uma bola que era pelo lado frouxo da marcação do lado do setor esquerdo, da onde quem corria para aquele lado ali era o Alisson e o Rômulo. O Rômulo até fazia parte dele, que era fazer parte da primeira linha, só que não tinha esse compacto que era da segunda linha, que dava o primeiro combate. A segunda linha estava muito frouxo. Do lado direito, até que estava um pouquinho mais equilibrada com Scarpa e com Saraiva. Mas por lado esquerdo não estava tendo apoio nenhum, tanto dos dois homens do meio de campo, que era Igor Gomes e Zarate, do qual o Zarate caiu muito abaixo, além daquele que ele vinha fazendo, e o Igor Gomes sendo o Igor Gomes. Então aconteceu que os lances, tudo acontecia por aquele lado. Terminou o primeiro tempo. No segundo tempo o Atlético voltou e empurrou um pouquinho o Battaglia para fazer aquela segunda linha. Só que ele sozinho não ia dar conta. Ele precisava dos dois, Zarate e Igor Gomes, para poder fazer o apoio. E também dos dois alas para poder fechar ali, deixando Cadu e Pedrinho à frente. Automaticamente o Pedrinho não é atacante, ele recuava um pouco da onde o Cadu ficava sozinho na frente.
E com isso foi dificultando o jogo para o Atlético. Uma bola novamente pelo lado esquerdo, do qual não foi acompanhado. Se eu não me engano, foi até quem estava no lance era o Igor Gomes, mas não tinha ali o apoio ali do Alisson, o Cadu estava muito mais para o Romulo estava muito mais para trás, da onde saiu uma bola da esquerda para o lado direito, e o Saraiva também não estava acompanhando o lance, tomamos o gol, da onde dificultou 3-1. Militão começou a fazer substituição, já deveria eu tenho a certeza que se tivesse entrado, por mais que a torcida não gosta, muitas pessoas das imprensa não gostam, teria que ter entrado do lado direito, do lado esquerdo, com o Scarpa e o Alisson do lado direito. Ah não, mas porque o Scarpa ele rende melhor. Só que não tem ninguém que faz aquilo que o Arana fazia. Ah, eu tenho que improvisar. Tá, beleza, tem que improvisar um lateral esquerdo. Como que é improvisado um lateral esquerdo com um atacante? Não dá certo. Do lado direito, por mais que fazia o Ala ali, um ala fazia, poderia ser Paulinho, o Pedrinho, mas tinha o Saraiva ali. Do lado esquerdo não tinha, era zagueiro e atacante. Porque nem o Zarate nem o Igor Gomes sabia fazer cair ele para aquele lado ali, para poder fechar todas as vezes que o Vitória viesse para aquele lado. E o Zarate e o Igor Gomes ficou muito perdido no meio de campo. A gente via a aproximação deles da bola do meio de campo ofensivo, mas defensivamente deixaram muito a desejar. No segundo tempo, depois do terceiro gol, o Scarpa pegou, fez o Scarpa mudou de posição. Ele saiu da direita, foi para o lado esquerdo, da onde entrou ali o Palácios, do qual o Palácios deveria ter entrado já há mais tempo no jogo. O Paulinho, o Alisson demonstrava uma certa dificuldade naquele jogo. E o Milito poderia ter visto isso, mas queria pôr o time para frente, não tirou. Depois ele tira o Cadu, ele tira o Alisson, ele tira o Romulo, na verdade, e coloca ali daquele lado ali, do outro lado, o Cadu, eita, ainda bem que tem corte. O Milito, ele tirou o Romulo, colocando o Cadu no jogo, para que o time ficasse mais ofensivo, mas sem corrigir as falhas, a segunda linha do Atlético. No lance do qual o Saraiva não conseguiu acompanhar, saiu o gol. Depois o Atlético conseguiu ir adiante, teve uma jogada, o Atlético estava tão ofensivo, e não estava se preocupando em defender, mas sem querer fazer o gol, por mais que nós perdemos, vamos fazer o gol de honra, vamos ali lutar, mostrar para a torcida que nós estamos batalhando até o fim. Mas faltou organização. Depois entrou alguns jogadores, fez a sua estreia mesmo, o próprio Robert, mas no jogo perdendo, um time bagunçado ali no segundo tempo, só queria fazer gol. Perdendo o jogo, não, vamos preocupar em fazer gol. E saiu com essa derrota feia de 4-2 para o Vitória. Até então só tinha, se eu não me engano, uma vitória no jogo, no campeonato. E como eu disse, o erro do Atlético foi, por mais que tinha dificuldade, não deveria ter avançado com o time demais. Deveria preencher ali o meio de campo da onde estava sendo a falha do Atlético. A segunda linha estava em falta e era um jogo para que o menino da base, Paulo Vitor, entrasse ali para aquele lado, fazesse ali, que é o único volante que o Galo tinha. O Galo não tem outro volante. O Batalha joga mais hoje como zagueiro do que como volante. E não tinha, ele colocou ali tanto o Zarate, tanto o Igor Gomes, mas nenhum dos dois é aquele volante. E o Igor Gomes, ele é um jogador para quando tiver dois volantes, ele ser o terceiro homem de meio de campo. Porque ele tem sérias dificuldades na marcação, ele não é aquele cara que chega junto, ele até preenche espaço, mas na marcação ele deixa muito a desejar, fazendo uma marcação frouxa. O Atlético começou o jogo com 3-5-2, Cadu e Pedrinho. O Pedrinho abandonou o ataque, recuou um pouco porque ele não é atacante. Poderia ter entrado com Palácio, poderia ter entrado com Allan Kardec, poderia ter entrado com Palácio, Allan Kardec e Isaac. Mas ele colocou o Pedrinho ali. Ou então poderia ter deixado Cadu e Alisson e colocasse o Pedrinho para poder fazer uma das alas. E renderia muito mais. Mas ele colocou o Pedrinho ali para que pudesse pegar aquela bola e ter mais facilidade no jogo. E o time adversário, ele veio na marcação, ele fazia duas linhas, da onde dificultava para o Atlético, mas na verdade, as linhas não eram aquelas linhas que dava combate. O Alisson pegou várias vezes a bola e não soube o que fazer com ela.
Pegou várias vezes a bola, às vezes finalizou errado, às vezes tocou errado, às vezes tomou decisão errada, de bravo errado e perdia a bola. O Milito já poderia ter visto isso desde o primeiro tempo. Vamos colocar o pé no chão, saber jogar jogo após jogo. Contra o Palmeiras nós perdemos, vamos fazer nosso gol de honra, subiu por ataque, perdemos. A segunda linha do Atlético está sendo uma preocupação, mas não é por falta de jogadores, é porque as peças estão sendo colocadas erradas. É jogo para observar o Paulo Vitor, vindo de contusão, mas é o único jogador que temos ali da posição volante. O Batalha hoje, como eu disse, ele joga mais hoje como zagueiro do que como volante. E sentimos a falta do Alan Franco, que dava ali aqueles combates mais firmes ali no meio de campo. Sentimos a falta do Otávio e sentimos a falta também do velho Batalha. Da onde o Atlético tem zagueiros, mas mesmo assim ele está jogando mais como zagueiro do que como volante. O nosso ataque, Cadu é um menino que está mostrando sim um futebol bacana. Acredito muito no futebol do Cadu, mas também não podemos colocar ele em fogueira. Ele correu, teve um lance lá que ele dedicou tanto que se ele não corre para poder fazer a marcação lá atrás, lá, o atacante estava indo sozinho, mas uma das vezes que o Atlético pegou a bola e lançou o ataque sem organização. A solução que eu vejo para o Atlético para o próximo jogo: se ele não for entrar com o Paulo Vitor, ele tira o Zaratio, ele tira o Igor Gomes, coloca ali o Pedrinho, então coloca mais um zagueiro e deixa Batalha fazendo a segunda linha. Ele é um excelente técnico, excelente treinador, irá saber fazer isso, mas precisamos acertar a segunda linha. No jogo contra o Palmeiras, no primeiro gol, o cara dominou a bola, da onde o Igor Rabelo tirou a bola de cabeça. A bola sobrou no pé do cara. Quando o time chegou, já foi tarde. Precisamos ajeitar a segunda linha, a segunda linha da Atlético defensiva, para que sim, a bola chegue com mais qualidade ao ataque. O Alisson é um menino que deveria dar oportunidade para o Palácio, ou para mesmo o Pedrinho. O Pedrinho não é atacante. Então o treinador técnico Milito, Gabriel Milito, um excelente técnico, mas precisamos ajeitar e saber também não somente lançar para poder fazer o gol de honra ou tentar mostrar para a torcida que está com garra, porque aí perde a organização. Ter a tranquilidade de saber jogar. E é isso. Meu nome é Denis, peço a vocês que curtem esse canal, que compartilhem esse canal, que passem a seguir, se inscrever nesse canal, porque quero crescer e tenho certeza que vai trazer muitas facilidades para você. Solução para o Atlético dentro daquilo que o Milito está jogando: deixar o Batalha mais um pouquinho avançado, fazendo a segunda linha. O Igor Gomes, ele não tem a marcação que precisamos para poder fazer essa segunda linha. Pode até preencher o meio de campo, mas na marcação ela fica vazia. O Zaratio, precisamos mais um pouquinho dele. Eu até gostava mais quando o Zaratio tinha mais liberdade. O time vinha com o Otávio e com o Alan Franco, e o Zaratio tendo mais liberdade ofensivamente, jogando na frente desses dois, da onde chegava bem o ataque e dava ali muito compacto, ali, muito combate ali no meio do campo. Precisamos ajeitar, Milito. Sabemos que temos muito desfalque. Você quer trabalhar com o melhor que tem, mas o melhor que você está tendo está deixando a desejar, e com isso está perdendo pontos e atrapalhando o seu lindo trabalho que é o Atlético Mineiro. Curta, compartilha e se inscreva nesse canal. Muito obrigado, eu sou o Denis do canal Esquema Galo. Anote aí.